Muito boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a esse momento em que nós estamos juntos aqui, né, para refletir sobre a nossa saúde, né, seja ela mental, né, espiritual ou corporal. Né. É um tema muito propício para esses momentos em que nos encontramos, né, desde 2020, né, nesse processo em que, acometidos pela pandemia do coronavírus, né, o adoecimento do corpo físico ficou muito presente, né, ficou muito mais claro para a gente, né, mas também o adoecimento, né, da nossa mente, né, do nosso espírito, coisa que para muitos de nós não ficou tão latente assim por conta daquilo que se apresentava nas mídias, mais o excesso aí em relação aqui dos desencarnes, né, o número de doentes, e isso foi levando muita gente a ter um certo momento de preocupação, né, em que a mente ficou muito afetada por conta aí dessas questões, o medo, né, medo de adoecer, para alguns o medo de desencarnar, né? E hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Que influência tem isso no nosso espírito, na nossa mente, né? E como é que se processa, né? Todos nós, né, se a gente for fazer uma avaliação, fomos educados para aprender a cuidar do nosso corpo, né? Cuidar do nosso corpo. Fizemos uma relação de separação entre o que seria mente e corpo, né? E cuidar do corpo era mais essencial do que cuidar da própria mente, né? E aí, os pais, né, nossos pais, nos ensinaram aí a ter aquela saúde básica, né, aquele cuidado básico com a nossa saúde, né? Escovar os dentes, tomar banho, né, a nossa alimentação, ter o cuidado com se alimentar, né, muitas vezes até de forma equivocada, mas era a maneira como tinham de nos passar essa informação, né, e fomos aprendendo com eles, né, essas lições referentes à alimentação, né? Nossa alimentação deveria ser algo bem feito, né, bem preparado, né, que tivesse aí uma asepsia quanto in natura, né, e que ao nos alimentar pudéssemos, anterior a lançar mão, seja de uma verdura, seja de um legume, né, seja de uma fruta, o asseio também, a asepsia das mãos. Eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente, se a gente for fazer uma análise, né, um pouco mais profunda, a gente vai ver que nós não tínhamos muito esse hábito, apesar de nós termos aprendido isso com os nossos pais, né, temos aprendido isso na escola, lá na educação básica, nas aulas de ciências, principalmente, né, se tratava essas questões, né, mas nós não levávamos isso, né, para o nosso cotidiano, né, e aí veio uma coisinha quase que invisível aos nossos olhos, né, um vírus, né, que nos trouxe aí a ter esse cuidado na asepsia das mãos, do alimento, do corpo, né, a asepsia de tudo aquilo que pudesse ser objeto de sua transmissão, né, ou do seu contágio. Então nós começamos a nos preocupar com isso e fazer isso. Hoje nós lavamos muito mais as mãos, né? Hoje tomamos muito mais cuidados e usamos o álcool gel e outros tipos de material que possa desinfectar, né, as nossas mãos, né, os objetos, né, que nós trazemos para a nossa casa, principalmente quando se refere ao alimento, né, porque a gente começou a ficar preocupado, o alimento poderia nos ocasionar problemas. E a gente aprendeu também com a família que esses alimentos, quando consumidos em excesso, ele nos prejudicava também, né? Mas mesmo assim, ao saber disso, mesmo assim, nós continuamos a consumir alguns alimentos que são prejudiciais para a nossa saúde, né, para a sua saúde do corpo físico. Quanto à questão da saúde mental, né, nós não fomos educados para ela. Né? Quanto à nossa relação espiritual, né, que podemos fazer a mesma questão mental e espiritual, né, nós fomos educados, e muitos de nós, em muitas religiões, de ter um dia específico para se cuidar desse tipo de situação. Né? Um dia que a gente iria, por exemplo, né, ao centro espírita,
para ouvir a palestra, o dia que a gente ia para o centro espírita para a evangelização, né, para tomar o passe, né, ou se eu estava me sentindo ali meio desarmonizado, eu procurava o centro espírita para que eu pudesse me harmonizar, né, naquele determinado dia, né, e ali somente ficava naquela situação. Né, em relação às igrejas, né, a gente vai ver aí o domingo da missa, né, o domingo do culto, né, então, e para aquele momento eu me preparava, né, a roupa que eu tinha que ir para o centro espírita, a roupa que eu tinha que ir para a igreja, né, para o templo, né, então, nós fazíamos e fazemos, né, às vezes, dos fariseus, né, que se preparavam, né, ali, de uma roupa muito alva, muito limpa, né, aparente, para que pudesse estar ali. Jesus chama muita atenção, muitas vezes, desses fariseus, né, que estão ali e gritavam, brandavam nas suas preces e orações, porque eles não eram igual àqueles homens, os outros homens, porque eles seguiam os mandamentos, eles não pecavam, então, Jesus combateu muito essas questões, né? E nós, ainda hoje, 2021, continuamos fazendo isso, né? Não temos essa relação de saúde do corpo físico, né, atrelado à saúde espiritual, sem saber, sem perceber que o nosso adoecimento do corpo físico, ele se dá, né, ao longo do tempo, né, primeiro na nossa mente e no nosso corpo. A nossa mente e no nosso espírito, antes de estar no nosso corpo. Quando a doença, né, o desequilíbrio da harmonia do corpo físico chega a aparecer através de uma doença, é que o espírito já está adoentado, né? Demorou muito tempo, né, sem perceber, nós próprios, né, muito tempo sem perceber, que fomos direcionados para um tipo de situação, e aí a doença, né, por conta do quê? Daquilo que a gente veio construindo, né, ao longo de anos, né, e às vezes até de reencarnações. Podemos citar aqui situações como a raiva, a mágoa, a revolta. A gente sabe que a raiva e a mágoa, né, elas ocasionam para a gente hoje, através da ciência, a gente sabe que, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, né, afeta o nosso estômago, né? E aí, quando você se sente revoltado, magoado, chateado por muito tempo, e aí isso não foi apenas de uma hora para outra, né, isso vai ocasionando uma lesão no seu corpo físico, né? Aquela sua dor de cabeça, né? Coisas que vão aparecendo no transcorrer da nossa caminhada que a gente não percebe, né? A mágoa chega, eu deixo que ela se instale, né? A revolta chega, eu deixo que ela se instale e deixo ser conduzido por isso, né? Vou levando, vou deixando que a coisa vá andando, porque para nós é muito mais, vamos dizer assim, prazeroso guardar uma mágoa, né? Uma revolta contra alguém, para que depois eu possa desforrar isso daí, me vingar, por exemplo, é uma situação, né, que possa acontecer. Tá? Então, ainda para nós, isso ainda parece assim, mas o Rio está meio maluco, né, dizendo que isso é prazeroso para a gente, parece que é, porque nós guardamos isso, né, ficamos ali guardado, né, rancor em nós, a mágoa, né, dentro de nós. E a gente não percebe que isso vai nos destruindo aos poucos, né, gradativamente ali, vai começando a afetar o nosso espírito, né, vai começando a afetar o nosso corpo físico, né. As coisas primeiro afetam o nosso espírito, afetam a nossa mente e refletem no nosso corpo. Daí a fala dos gregos, né, quando dizia assim, mente sã em corpo são, né, ou seja, eu tenho que ter uma mente equilibrada, uma mente sadia, e essa mente, podemos dizer, em relação ao meu espírito também, né? E essa mente, esse corpo sadio, ele vai refletir, né, numa saúde melhor, numa pessoa melhor. Né? O Cristo, ele faz-nos esse convite. Né? Quando Jesus, ao reunir com todos que estão ali, né, ao chamar aí Pedro, Tiago, João, no primeiro momento ali,
na beira do lago de Genezaré, ali os pescadores, ele faz esse convite para que eles pudessem ir junto com eles construir o reino de Deus. E eles não entenderam muito bem essa questão, né? Como construir o reino de Deus num local onde não se tinha quase riqueza, né? Somos a pobreza em pequenas cidades, vilarejos, né? E só depois eles vão entender essa dimensão do reino de Deus, né? Como é que ela se processa, como é que ela se dá. Isso só mais tarde. E aí ele sai chamando, né? Vai chamar Levi ali, que depois se torna Mateus, ele vai chamar ali os demais que vão estar junto com ele, difundindo a boa nova, ou aprendendo com ele os seus ensinamentos para poder serem aqueles que irão continuar, dar continuidade nesse processo que a boa nova pode nos trazer. E aí ele vai trazer, né, no seu primeiro discurso público, para que todos pudessem ver no Sermão do Monte algo essencial. Ele vai dizer assim, ao abrir a sua voz, né, abrir o seu ecoar de fala no coração de cada um que está ali a observá-lo, ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? E aí vai dizer assim, mas como pobre de espírito vai ter lugar no reino dos céus? Já que o pobre de espírito era alguém que era jogado fora. E hoje a gente ainda tem essa concepção, né? De ser um pobre de espírito, alguém que é esquecido, alguém que realmente precisa ter de nós, que nos consideramos, que não nos consideramos pobres de espírito, ter a nossa indulgência para com o outro. Na realidade, Jesus quer dizer para nós é o seguinte, reconhece-te pequeno diante de tudo, reconhece que diante da grandeza de Deus, diante de toda uma trajetória que tu tens que conseguir caminhar, tu és pequeno. Considera-se pequeno para as aprendizagens que ainda estão por vir. E nessa busca dessa aprendizagem é onde tu vais poder te centrar, é onde tu vais poder compreender que a grandeza de Deus, né, permite a você crescer e transformar-se em ser melhor. E essa pequenez que você pode, que deve ser trabalhada, começa aí trabalhando as suas deficiências, né, que você foi adquirindo no transcorrer da sua caminhada, desde a sua criação lá, né, simples e ignorante, né, ao momento em que nos encontramos ainda no mundo de provas e expiações, num processo de transformação para o mundo de regeneração. Quantos momentos reencarnamos? Quantos débitos adquiridos? Quantos caminhos eu consegui alcançar? Quantas virtudes eu já consegui aí alcançar, né, durante a minha trajetória? Para que a gente possa compreender, né, essa questão, e aí a gente vê que Jesus faz esse convite a nós todos os tempos, né? A gente vai relembrar, né, uma passagem de Lucas, né, que ele vai dizer assim, né, ele vai falar de alguém que não tem nome. Que a gente pode dizer assim, ele vai falar do cego, de um cego que não tinha nome, mas que nos dá uma lição tremenda. Né? E aí, lembrando a Amélia Rodrigues, que diz assim, né, que falava de Jericó, né, e dizia assim, Jericó era uma cidade encantadora, né, que era bordada de flores e de laranjeiras, que periodicamente explodiam em festas e perfumes, pronunciando a fluência rica em fontes e córregos. Situava-se ali, né, próximo ao Rio Jordão e a Jerusalém, que constituía um dos lugares mais orgulhosos da Judéia. E Jesus vai falar muita coisa em relação a Jericó e Jerusalém, né? Jericó como sendo o símbolo da cidade da perdição, né, em determinados instantes, não que ele vai chamar que é uma cidade de perdidos, não é isso, né? Mas no sentido de que, pela opulência que se tinha em Jericó e aquilo que se tinha em Jerusalém, né? Não que Jerusalém fosse uma cidade do ápice da salvação,
mas comparado em relação ao templo. Jesus sempre usava essas questões, né, de figuração. Ele vai falar aí, quando ele vai falar do cego, né, da cura do cego, lá de Jericó, que a gente vai chegar aqui no cego Bartimeu, né, e também vai falar da parábola do bom samaritano, né, que vai fazer essa relação entre Jericó e Jerusalém. Né. Ele vai dizer, a Amélia Rodrigues vai dizer que é uma cidade, né, que foi diversas vezes destruída, né, que foi aí diversas vezes atacada e destruída, e que ela foi reconstruída muitas vezes pelas pessoas, pelos monarcas, né, pelos reis ali da Judéia, né, em que gostavam dali por conta do clima, daquilo que se apresentava em Jericó. Né. Era uma cidade situada obrigatoriamente, quem ia para Jericó passava ou pela Galileia ou pela Judéia, né, ou por Jerusalém. Né. E muitas vezes Jesus havia visitado ali vários amigos, né, cidades, vários amigos que ali moravam, né, é lá que Jesus vai, nesse sentido, né, que Jesus vai encontrar Zaqueu, né, um cobrador de impostos, que vai tornar-se, né, alguém que vai largar tudo que tem, né, e vai transformar a sua vida pelo convite do Cristo, né. É lá que Jesus vai também falar da questão do reino de Deus. Mas esse momento é algo precioso, né, em que a gente vai começar. O cego Bartimeu era alguém, um pedinte, como os pedintes que se tem em qualquer lugar. E ele estava ali, na frente, na entrada da cidade, né, em alguns locais, da entrada onde ele se portava, porque havia várias entradas, ele se portava geralmente em algumas, né, e certos dias em uma, certos dias em outra, para pedir algo, né, para que ele pudesse sobreviver. E ele soube, né, da vinda de Jesus iria passar ali em Jericó. Né. E ele fica ali na expectativa, né, de saber, ouvir, né, quando que Jesus poderia estar ali. E aí, em um determinado instante, ele começa a ouvir, né, aquele murmurinho, né, da multidão, aquela turba, né, chegando, aquela conversa, aquele diálogo, e ele percebe que começam a falar, ele vem vindo ali, é Jesus de Nazaré, né, que está chegando, e ele começa ali a ficar meio aflito e começa sem saber, e começa a gritar, né, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí, o povo olhava para ele e dizia assim, cala tua boca, fica quieto, né? Não perturba. Mas ele, cada vez que as pessoas diziam isso a ele, ele gritava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Em um determinado instante, Jesus para e diz assim, tragam ele a mim. E a figura muda, né? O cenário muda. Do povo que dizia antes, quando ele gritava, cala, fica quieto, né? Não perturba, dizia agora, incentivava, vai lá, levanta, ele está te chamando, vamos lá, se levanta e tal, dando aquela força para que ele pudesse ir até lá. Né? E aí Bartimeu se levanta e se dirige a Jesus. Vejam que o nome do jovem é Bartimeu. Bar e bem eram duas falas que se utilizavam, duas palavras que se utilizavam antes em determinadas regiões, né, como sendo filho de. Bem, Jesus, filho de José. Né? Bem, Yeshua, ben Yosef. Jesus, filho de José. Só que do rapaz não tinha o nome dele, só dizia assim, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Na região se usava Bar. Né? Filho de Timeu, ou seja, alguém que não tem nome. Né? Não tinha um nome. E aí, ele gritando, Jesus, vem até mim, vem. E ele foi até Jesus, né?
E Jesus, olhando a ele, disse assim, veja uma pergunta interessante que Jesus faz a ele. Que queres que vos faça? Que quereis que eu vos faça? E ele não titubeou na resposta. Ele disse, né, faz-me ver. Vejam o que Jesus fala a ele. Faz-me ver. Faz-me enxergar. Eu quero ver. E Jesus, impondo as mãos sobre ele, diz, a tua fé te curou. Tira a tua capa e vai em paz. E naquele instante, Bartimeu começa a enxergar, né, e vai seguir Jesus. Vejam que Bartimeu, ele, como a partir da sua posição frente à sua situação, à sua dificuldade, ele vai em busca da cura, da saúde do corpo físico, que reflete na saúde do corpo, do seu espírito, e reflete na saúde mental que ele se encontrava. Bartimeu verifica ali o que está acontecendo, né? Se levanta, consegue ver, né? Sai feliz e vai começar a seguir Jesus. O convite do Cristo é importante. Quantas vezes nós já ouvimos esse convite do Cristo? O que queres que eu faça por ti? O que quereis que eu faça? E a nossa resposta é sempre, na maioria das vezes, é a solução dos meus problemas. Veja que Bartimeu poderia pedir várias coisas a Jesus. E ele pede uma só, que eu enxergue. E quantos de nós, de ter ainda, como diz Jesus em muitos momentos, quem tem ouvido de ouvir e olhos de olhar. E aí Jesus vai dizer, também ainda, durante a sua caminhada e suas falas, ele vai dizer, pedi e sereis atendidos. Batei e a porta se abrirá. Buscai e acharei. E quantas vezes nós temos feito isso, né? Esse buscar, né? Esse pedir, porque os nossos pedidos, eles são muitas vezes voltados para as questões materiais. A matéria nos importa, né? O bem-estar da matéria nos proporciona o bem-estar para nós, que muitas vezes, equivocadamente, né, o bem-estar do nosso corpo físico, do nosso ser, né, do nosso ser. E não é bem assim. O bem-estar da nossa mente, o bem-estar do nosso espírito é que proporciona a nós um bem-estar físico. Em que muitas vezes dizemos, queria tanto ter uma saúde física para que eu pudesse conseguir auxiliar o outro, né? Para que eu pudesse conseguir fazer o bem. E aí, Emmanuel vai dizer, fazes o bem, que a tua saúde, ela virá. Conforme o seu trabalho, conforme a sua dedicação referente ao bem. Para nós, que ainda nos encontramos com grandes dificuldades na Terra, que achamos que nada que acontece conosco somos culpados, né? Que os nossos comprometimentos em passados, né, em momentos de equívocos cometidos por nós na nossa trajetória, é a injustiça de Deus, é injustiça. Sempre dizemos isso. Nunca pensamos e refletimos o que foi que eu cometi para que eu pudesse ter hoje isso que me acontece. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz ontem? E aí a gente lembra Santo Agostinho, né? Lá no Livro dos Espíritos, quando ele vai dizer que nós deveremos
cada dia, no final do nosso dia, fazer uma avaliação íntima de nós, né, das nossas ações. O que foi que você fez de bom? O que foi que você fez que merece, né, o olhar de Deus a nos agraciar com algo benéfico? E o que foi que eu fiz, que me equivoquei, que eu proporcionei ao meu irmão, ao outro e a mim mesmo um momento de aflição? Da palavra dita, da agressão, do olhar, do mal desejado em nossa mente. Aprendemos na nossa trajetória enquanto infância e até os momentos atuais, muita coisa que vai nos trazer uma saúde física do corpo físico. Mas não buscamos trabalhar em nós a saúde do nosso espírito e, consequentemente, da nossa mente. Fazemos o evangelho no lar, né? Fazemos. Nós vivemos esse evangelho no lar. Fazer o evangelho do lar, ele é essencial para a gente. Mas não é só ele. Viver aquele evangelho no nosso lar é muito mais essencial, né, do que a prática rotineira de um hábito. O evangelho do lar é essencial, precisamos fazê-lo. E a partir dele, usá-lo como prática diária em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? É algo que precisamos para nos equilibrar. A doutrina espírita nos traz e nos diz assim: tudo que você pensar, né, tudo que você trabalha no corpo físico tem reflexo no seu perispírito. O mal que você ocasiona, tudo fica registrado no nosso perispírito. Nosso perispírito é o nosso grande, vamos dizer assim, arquivo de informações daquilo que fiz ou deixei de fazer, daquilo que eu poderia fazer e não quis fazer, daquilo que eu quis fazer e não tive condições. Mas o esforço me levou a isso, fez com que eu pudesse aí fazer o bem e transformar a minha realidade. Então, qual é o convite? Hoje, estamos chegando aqui ao final praticamente do mês de dezembro, né? Acho que é a última semana do mês de dezembro, do mês de novembro, né? E vamos entrar em dezembro. Em dezembro ficamos mais suscetíveis a sermos mais colaboradores, a sermos mais irmãos, né? E sermos mais amorosos, né, com as pessoas. É o momento em que a gente colabora, é o momento em que a gente estende a mão. Pode ser até que eu não perdoe, mas eu estendo a mão, eu dou alguma coisa, eu faço as minhas doações, mesmo que sejam daquilo que já não me serve mais, né? Eu muitas vezes não consigo nem compartilhar, mas eu dou alguma coisa para que possa se cumprir o período natalino, porque Jesus nasceu. A gente tem essa cultura conosco. Né? Mas aí a proposta da doutrina espírita é que isso não seja apenas um momento específico de um domingo de palestra, de um domingo, de uma segunda, de uma quinta, de uma sexta de palestra na casa espírita. Mas que isso seja um hábito meu, um hábito de fazer o bem ao meu próximo, de fazer o bem a todas as criaturas. E aí, lembrar do mandamento maior trazido pelo Cristo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e o maior mandamento. E aí o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Deseja o bem a ele. E aí ele vai mais além quando ele vai dizer, ama teu inimigo, e é algo difícil para a gente ainda. Mas esse amor, ele precisa começar a frutificar, a nascer, a brotar em nós, germinar, porque nós somos fruto dele. Né? Deus é amor, como disse Jesus. Se Deus é amor, né, nós não podemos ser outra coisa senão frutos desse amor. Podemos ainda estar doentes, né, por não compreender, né, mas somos pessoas boas.
Somos seres bons, ninguém nasceu para ser mal, ninguém reencarna para ser uma pessoa má. Todos nós reencarnamos para sermos pessoas boas, para vencer as nossas dificuldades e tornarmos seres melhores. Essa foi a proposta do Cristo, tá? Essa é a proposta dele. Mas para isso é necessário que eu comece a pensar e a refletir, né, nessa mudança. Ou como fazê-la? De que maneira posso fazer isso? De que forma eu posso fazer? E aí eu posso buscar isso com as minhas forças dentro daquilo que Jesus nos deixou como mensagem, né? Do perdão às ofensas, né? Do amor ao inimigo, né? Do amar o próximo sem esperar nada em troca. Ele nos demonstrou isso tão bem. Sabemos que ainda para nós é complicado isso daqui, né? Mas a gente consegue se a gente quiser. Estender a mão, arregaçar as nossas mangas, né? Levantar da nossa zona de conforto, né? E ir ao encontro do outro como uma proposta de nos renovar e sermos seres melhores. Ir ao encontro do outro no sentido de que o outro também precisa de mim e que eu preciso dele. E que o outro é meu irmão. Porque é só assim que iremos ter uma saúde muito melhor. Tendo uma prática diária, não semanal ou mensal, ou de um dia específico, mas diariamente, né? Ser cristão todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Seguir Jesus em todas as situações da nossa vida. Ser espírita em todos os segundos, em cada momento em que eu respirar, que eu seja espírita. Mas que ainda é difícil para a gente, é possível que sim. E é por isso que a gente precisa nos aliar à prece, né, às orações, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, que nos dê forças, energias aos bons espíritos, para que a gente possa conseguir vencer as nossas más inclinações. E para que a gente possa verdadeiramente sermos chamados de cristãos, seguidores do Cristo. Se a gente for pegar o exemplo de um dos apóstolos mais desafiados em relação a seguir Jesus, a ter nele como exemplo, vamos chamar Pedro. Pedro vai estar em todos os momentos importantes da vida do Cristo. Pedro era um homem ali bruto, pescador, não que os pescadores todos sejam questão de brutalidade, mas para a sua própria criação, a forma, a maneira, né, de lidar com as pessoas e com aquilo que trabalhava, né? Era alguém que tinha uma família, era alguém que não seguia, que não ia todos os momentos ao templo para orar, porque para ele também, né, ele tinha um olhar que aquela ação era apenas como uma forma de cumprir rituais, e ele era muito aquém a questão dos rituais, né? E Pedro é convidado por Jesus a segui-lo, a construir o reino de Deus na terra, ajudá-lo a fazer isso. E Pedro vai, né? E aí Pedro vai passar por momentos tão delicados, né? Na pesca, né? Na pesca milagrosa, que Jesus vai estar ali vai estar Pedro, Tiago e João, né? Em que Jesus diz assim, lança a rede para que pudesse pegar os peixes. Ele mesmo duvidando, ele vai e joga as redes, né? Mesmo assim, mal-humorado, ele joga as redes e puxa a rede aí cheia de peixes e fica feliz com aquilo que é proporcionado a ele por Jesus, né? Em outro momento, na tempestade, ali no meio do mar da Galileia, né, em que ele vê Jesus vindo, caminhando, né, na água, e ele quer ir ao encontro de Jesus, e Jesus, venha, Pedro, venha. E Pedro, no momento, e Jesus dizia a ele, venha, confia, venha, né? Jesus falando da questão da fé, confiança. Uma relação também importante para a gente ter fé, né? Não ter uma fé que é a fé que mais representa para nós hoje, para todos nós, né? Quando a gente fala de fé, a gente fala de uma fé de esperança, daquilo que vai acontecer, né? Daquilo que Deus, se Deus quiser, vai acontecer, né? E a gente não tem uma fé de confiança,
de certeza, que é isso que a gente precisa, ter certeza. A nossa fé ela precisa estar pautada na certeza, na confiança na mensagem do Cristo. E Pedro vai, né? No primeiro momento, ali meio titubeando, né? Mas quando ele perde a confiança, pelo medo que ele tem, ele afunda. E aí Jesus vai, tira ele vai chamar ele homem de pouca fé, né? Na transfiguração, né? No momento da transfiguração, Pedro também esteve presente. Mesmo Jesus sabendo que Pedro ia negá-lo. Pedro e Jesus alerta Pedro, tu vais me negar 3 vezes. Né? E Pedro diz, não, eu não farei isso. E Pedro vai e nega Jesus 3 vezes. Mesmo assim, né, Pedro vai ser aquele grande representante que vai fazer o trabalho e dar continuidade, né, na mensagem do Cristo, tão bem quanto todos os apóstolos que ali estiveram. Né? Na organização da Casa do Caminho, na divulgação do Evangelho, ou seja, ele começa a viver quando ele compreende, né, e isso vai acontecer depois que Jesus desencarna, quando na Casa do Caminho, né, ali já cansado, no final do dia, alguém chega para ele, né, e ele vai dizer, não, já estamos fechando a porta, já está acabando, eu já não vou mais atender a ninguém, estou cansado, vou descansar. E ele percebe que aquele mendigo que se apresentou ali é alguém diferente, que quando o mendigo tira o seu capuz, ele reconhece Jesus ali. E ele começa a chorar. E aí Jesus diz assim a ele, Pedro, eu só lhe pedi que você cuidasse dos meus irmãos mais pequenos. E aí Pedro compreende a mensagem do Cristo, e a partir dali o cansaço já não existe. Né? Ele começa realmente a colocar na sua vida, além daquilo que ele já fazia, Jesus e a sua mensagem. E esse é o nosso grande desafio. Trazer esses ensinamentos que a gente acha tão belo. Né? A gente conhece a história do Cristo, a gente acha maravilhoso o nascimento dele, a gente se encanta, né, com o seu nascimento, a gente sofre com o seu sofrimento, mas a gente também não se encanta com a sua mensagem muitas vezes. E é essa mensagem desse Cristo, né, desse Cristo enviado por Deus, né, para que nós pudéssemos ter esse momento de saúde do corpo físico, mas que essa saúde do corpo físico ela vai se refletir primeiro no nosso espírito, e refletido no nosso espírito chega à nossa mente, ao nosso corpo e às nossas ações. E para isso precisamos orar, né? Precisamos nos conectar ao divino e possamos dizer, Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dai-nos o pão no caminho, feito à luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar o nosso irmão que vive distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra-nos, Senhor, a alma do erro neste mundo de desterro diante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja altar à caridade onde se faça a vontade do teu amor. Que a luz e a paz de Jesus possa chegar até nós, aos nossos corações. Muito obrigado, fique com Deus, boa noite. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.